Cuidar do que é de todos, melhorando vidas. O propósito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará evidencia o foco da gestão presidida pelo conselheiro Valdomiro Távora. Foram 2 anos de desafios inesperados. Nós passamos um momento, aí todos nós, com muita dificuldade, aí o mundo inteiro, o país e o nosso estado, e nós aqui no tribunal. Mas eu acho que com o pé no chão, com serenidade, eu digo muito que nós conseguimos avançar e andar por causa da equipe que nós temos no tribunal. Os servidores do tribunal sempre muito engajados, os membros, os conselheiros nos apoiando, o Ministério Público que atua no tribunal, os conselheiros substitutos, a equipe do tribunal em todo. Nós nos esforçamos, nos adaptamos a esse novo momento que tivemos que nos reinventar mesmo. Eu digo até isso porque foi um momento muito difícil, extremamente difícil, mas o tribunal mostrou que está maduro, é um tribunal que nós contamos com essa equipe muito preparada e que o tribunal não parou um minuto. O Tribunal de Contas do Ceará tem sido resiliente. O apoio dos conselheiros substitutos, procuradores de contas, servidores e colaboradores foi fundamental para que a Corte de Contas continuasse exercendo a sua missão. Com a pandemia, o TCE se fez ainda mais presente de forma virtual, com a ampliação dos serviços e atendimentos à distância. As parcerias com órgãos de controle foram intensificadas. O tribunal permaneceu junto aos gestores, orientando sobre os procedimentos a serem adotados diante da pandemia. Transparência é indispensável. A atuação das instâncias de governança institucional contribuiu para subsidiar as principais tomadas de decisão e coordenar relevantes ações que possibilitaram a continuidade das atividades. Com o novo ciclo de planejamento estratégico previsto para vigorar até 2026, o Tribunal de Contas olha para o futuro. A gente conseguiu juntar todos os setores do tribunal e fez um planejamento estratégico de longo prazo. Nós estamos com planejamento até 2026. Criamos uma carteira de projetos de 3 anos, onde a gente denominou de um portfólio de projetos de médio prazo do tribunal. A produção de normas e orientações durante o biênio foi intensa. Foram 36 resoluções administrativas e 1.256 portarias. O teletrabalho, que já era uma realidade, foi ampliado. A regulamentação do home office levou em consideração o aumento da produtividade e da qualidade do trabalho dos servidores. Iniciada em 2020, a retomada das atividades presenciais ainda continua ocorrendo, com todos os cuidados e protocolos necessários. Tudo pensado na preservação da saúde de todos. A atuação comprometida com o controle e o aprimoramento das atividades de julgamento contribuíram para o crescimento no número de decisões do TCE Ceará em mais de 11% em 2021, se comparado com o ano anterior. Somados os julgamentos realizados pelo plenário virtual ao das sessões extraordinárias telepresenciais, foram contabilizados 20.811 processos analisados durante os 2 últimos anos. O sistema plenário virtual ganhou novas funcionalidades, como a de solicitar sustentação oral em ambiente eletrônico. Além disso, nós precisamos implantar os pedidos de sustentação oral por via eletrônica, assim como a consulta do público ao nosso painel de estatísticas. Adicionalmente, tivemos a tarefa de viabilizar sessões extraordinárias, na forma presencial e telepresencial, com transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Todas as informações sobre as decisões do TCE podem ser consultadas no portal institucional, tanto pelo painel de estatísticas do plenário virtual, quanto pela ferramenta Contexto. A troca de informações entre os órgãos de controle também foi efetiva durante o biênio. Através do projeto Ofício Zero, o TCE Ceará respondeu nos 2 últimos anos 1.921 solicitações encaminhadas pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Procuradoria-Geral do Estado.
Célere e colaborativa tem sido a atuação junto aos gestores. O Tribunal de Contas vem orientando o gestor público com manuais, cartilhas digitais, notas técnicas e capacitações, utilizando ferramentas como a videoconferência, eventos online e painéis informativos. Outro grande passo dado durante esses 2 anos foi a liberação da consulta de todo o conteúdo digital dos processos eletrônicos antes mesmo do primeiro julgamento, com exceção, é claro, dos sigilosos. O processo de virtualização dos documentos físicos no TCE Ceará também avançou. Foram mais de 3.000 processos físicos convertidos para eletrônicos. A iniciativa torna o trâmite processual mais acessível, célere, seguro e sustentável. O TCE Ceará avançou na forma de comunicação de atos processuais. Desde maio de 2020, utiliza meios digitais para enviar notificações e alertas aos responsáveis relacionados em processos. Desde dezembro de 2020, todas as petições iniciais e as peças relacionadas a processos eletrônicos devem ser encaminhadas à Corte de Contas através do Portal de Serviços Eletrônicos. A integridade e autenticidade dos processos são asseguradas com o uso da assinatura digital. Paralelamente a toda essa transformação digital que vem acontecendo, a Corte de Contas cearense está atenta aos documentos físicos que já cumpriram seu tempo de guarda. Esse avanço propiciou que a nossa Secretaria aqui de Serviços Processuais, que no início dela herdamos mais de 20.000 processos, hoje tenhamos mais somente em torno de 2.000 processos. Unidade responsável pela atividade fim do Tribunal, a Secretaria de Controle Externo vem modernizando as técnicas de fiscalização. Em 2020, foi aprovado o primeiro Plano Diretor da SESEX, com ações alinhadas à visão estratégica do TCE Ceará. Nos 2 últimos anos, foram instruídos mais de 32.000 processos, realizadas 39 auditorias e 99 inspeções. Entre as ações de controle externo relacionadas à pandemia estão criação de um grupo de trabalho para acompanhar as contratações públicas relacionadas à pandemia, criação do painel Covid para monitoramento dos processos de dispensas emergenciais e inexigibilidades publicadas pelos gestores, cruzamento de dados referentes a possíveis recebimentos indevidos do auxílio emergencial, atuação conjunta na fiscalização e compartilhamento de informações com outros órgãos de controle, orientações sobre medidas de controle das despesas com pessoal e relativas à suspensão de pagamentos de valores junto à Previdência Social. A Operação Transição Responsável, em parceria com o Ministério Público do Estado, verificou a ocorrência de possíveis irregularidades no encerramento de mandato e na transição governamental municipal 2020-2021. A SESEX elaborou um manual de orientações para a transição governamental. Já em 2021, tendo em vista que o cenário já estava um pouco diferente, o enfrentamento à Covid continua, mas nós já tivemos a oportunidade de retomar as fiscalizações e foi um pedido do presidente conselheiro Valdomiro que nós o fizéssemos e também direcionássemos esforços para evitar qualquer tipo de prescrição com as prestações de contas. Em dezembro de 2021, foram visitados trechos das rodovias CE 155, acesso ao Porto do Pecém, e CE 350, em Maranguape, para coletar amostras do revestimento asfáltico, a fim de comparar se o que foi executado está de acordo com o projeto básico da obra. A atividade faz parte do programa Cientista-Chefe, Inovação da Infraestrutura Viária do Ceará, uma parceria entre o TCE Ceará, a Universidade Federal do Ceará e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP. A avaliação de políticas públicas também teve destaque nas ações de controle externo. Em 2020, o Tribunal realizou a construção do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM 2020, contemplando as seguintes dimensões: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança de tecnologia da informação. No IEGM 2021,
Também foram validadas questões diretamente referentes à pandemia. O IEGM é fruto de acordo de cooperação entre o TCE Ceará, o Instituto Rui Barbosa e tribunais de contas brasileiros. A Corte de Contas também participou das seguintes ações integradas: Educação que faz a diferença, A educação não pode esperar e Projeto Integrar. Se as medidas restritivas exigiam o distanciamento, o uso dos recursos tecnológicos foi ampliado para auxiliar na continuidade das ações desenvolvidas no tribunal. O tribunal, durante esse período de 2 anos, ele colocou como diretriz um tribunal 100% digital. Então, o tribunal inicialmente fez um rol de investimentos, na casa de 3 milhões de reais, para possibilitar que ele realmente passe por esse processo de transformação digital. A gente poderia destacar, diante da pandemia que assola o mundo, o nosso plenário virtual, que fez com que o tribunal realmente não paralisasse suas atividades, e, pelo contrário, aumentasse, inclusive, o rol de seu julgamento. Trata-se de uma ferramenta desenvolvida aqui pela Secretaria de TI e que, inclusive, foi premiada no ano passado como uma das ferramentas mais disruptivas no país. Com o aumento do uso de recursos tecnológicos, o painel de monitoramento aprimorado contribui para identificar em tempo real falhas nos recursos de TI, otimizando o tempo de solução em caso de indisponibilidade das aplicações. Ciente da sua responsabilidade, o TCE Ceará manteve as atividades em funcionamento com o menor prejuízo possível à sociedade e aos gestores, adotando em paralelo todas as medidas adequadas para o enfrentamento da pandemia. Nós continuamos com essa manutenção, com essa sustentação dos protocolos no controle diário, nessa vigilância constante para o uso da máscara, a asepsia dos ambientes e todo o protocolo necessário para manter e fazer com que todos os servidores e jurisdicionados que adentram o tribunal sintam-se seguros de que é um ambiente que realmente é controlado em decorrência desses protocolos sanitários. A integração e o compromisso social foram disseminados. O programa TCE Solidário promoveu 9 iniciativas em prol das causas sociais, beneficiando cerca de 400 pessoas. A administração também foi responsável por reforçar as ações de sustentabilidade. Na edição 2020-2021 do selo TCE Ceará Sustentável, 5 órgãos jurisdicionados a esta corte foram habilitados a receber a certificação: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Instituto do Meio Ambiente do município de Itapipoca, Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos do município de Juazeiro do Norte e Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará. Nesses 2 anos, entre outras ações executadas pela administração, por meio da Diretoria de Engenharia e Logística, estão a construção do Laboratório de Inovação em Controle, no Instituto Plácido Castelo, e do Estúdio de TV e Rádio do Tribunal, a reforma da fachada do edifício sede, a reestruturação da rede lógica e elétrica e a obra da unidade de arquivo da sede do TCE. Uma de grande importância é a construção do prédio do Anexo 3, onde funcionará a Secretaria de Controle Externo. São 1.100 metros quadrados de área construída de forma plana e acessível. O local tem capacidade para 212 estações de trabalho e permitirá que todos os servidores do controle externo possam atuar em conjunto no mesmo complexo administrativo. Por meio de sua Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, presidida pelo conselheiro Alexandre Figueiredo, o Tribunal de Contas do Ceará vem cumprindo seu papel pedagógico e orientativo, como, por exemplo, com a promoção de eventos online voltados à formação e ao aperfeiçoamento de servidores, gestores e cidadãos. Neste biênio, tivemos 582 ações educacionais ofertadas pelo IPC, totalizando mais de 27 mil oportunidades.
A Escola de Contas também esteve próxima à comunidade educacional através do programa Agente de Controle. Nos 2 últimos anos foram realizadas 40 ações, beneficiando um público de 2.317 participantes. O Núcleo de Pesquisa do TCE, o NUPESC, vinculado ao Instituto Plácido Castelo, participou ativamente da programação da escola e nos seguintes projetos: combate e prevenção de riscos e fraudes no setor público, ciência e inovação na infraestrutura viária do Ceará e monitor fiscal. Quinzenalmente, o Núcleo de Pesquisa divulga produtos e serviços baseados em estudos técnicos científicos que analisam os aspectos fiscais e a saúde econômica do Estado do Ceará, promovendo a transparência e subsidiando políticas públicas com austeridade. Criado em abril de 2020, o Laboratório de Inovação em Controle, vinculado ao Instituto Plácido Castelo, vem apoiando os setores do tribunal na busca e desenvolvimento de soluções inovadoras. O TCE Ceará e a Casa Civil do Governo do Estado firmaram acordo para atuação conjunta do LIC, o Laboratório de Inovação em Controle, e do IRIS Labgov, o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado. Podemos afirmar, no balanço que fizemos, os avanços e as grandes realizações acontecidas na Escola de Contas do Tribunal de Contas, o Instituto Plácido Castelo. Temos projetos inovadores de microlearning para disseminar esse conhecimento, a exemplo do Fique por Dentro, do IPC em 1 minuto, doses de inovação. Tivemos também relevantes parcerias, a exemplo da realização da pós-graduação com a Universidade de São Paulo, concluída já este ano. Parcerias exitosas com instituições através de redes de relacionamento. Trazemos aqui o IRB dentro da rede de escolas de contas, trazemos aqui a rede de escolas de governo, onde essas parcerias nos trouxeram realizações exitosas e frutíferas para o aprimoramento da gestão pública. A revista Controle, Doutrina e Artigos do TCE Ceará, que tem como editor o conselheiro Edilberto Pontes, também manteve a sua periodicidade durante o biênio 2020-2021, com edições inéditas da publicação a cada semestre. A divulgação transparente das informações é fundamental para a efetividade da gestão pública e o fortalecimento do controle social. De janeiro a dezembro de 2021, tivemos 860 matérias sobre o TCE Ceará, publicadas em jornais, sites e blogs. O Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Ceará, o Tribunal de Contas do Estado. Isso dá uma média de 72 notícias por mês. O programa do TCE Ceará, o Acontece TV, já está no ar há mais de 2 anos pela TV Assembleia e TV Fortaleza. O alcance do noticiário eletrônico do tribunal aumentou. Em 2020, o Acontece TV passou a ser veiculado também na TV Terra do Sol, emissora oficial da Prefeitura de Fortaleza. Em 2021, o TCE Ceará firmou parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza para a veiculação do podcast Conexão Cidadão na grade da programação da Rádio Fortaleza, FM 90.7, mais um espaço importante para a prestação de contas das atividades do tribunal. Com mais transparência, mais fortalecido fica o controle social. A ouvidoria do Tribunal de Contas do Ceará tem dado cada vez mais celeridade ao atendimento do cidadão, por meio dos canais de atendimento à distância. O compromisso de fortalecer as estruturas internas do tribunal, sua organização e seus procedimentos, consolidando a atuação sólida e integrada da Corte de Contas, foi cumprido pela atual gestão. Em 2022, o Tribunal de Contas do Ceará será subsede do Instituto Rui Barbosa. À frente do Instituto, o conselheiro Edilberto Pontes, eleito por unanimidade para o cargo de presidente do IRB. Nossa ideia é uma interação muito grande com as universidades, com as principais universidades do Brasil, não só do Brasil, do mundo, parcerias, eu tenho várias coisas encaminhadas com a Universidade de Salamanca, por exemplo, estou com excelentes contatos lá com a Universidade de Lisboa, que a gente também tem um ótimo relacionamento lá. Enfim, acho que essa é a ideia, é a história da Casa do Conhecimento, a casa que faz conhecimento, que dissemina conhecimento, dissemina informação.
que tem efervescência, que tem vida. Em 2022, inicia uma nova gestão no Tribunal de Contas do Ceará, sob a presidência do conselheiro Valdomiro Távora, reeleito para mais um biênio. Ao seu lado estarão como vice-presidente o conselheiro Gilberto Pontes, como corregedora a conselheira Patrícia Saboia e como ouvidor o conselheiro Ernesto Saboia. É um novo mandato, são mais 2 anos de desafios, e pedir a Deus aí que nos livre dessa pandemia, que o normal que já está voltando se torne mesmo o normal nos próximos anos, né? E sempre pedir o apoio dos servidores, dos membros, e que a gente possa fazer o nosso trabalho a contento da sociedade. Novos projetos serão desenvolvidos, outros continuarão sendo executados. Como guia está a missão da Corte de Contas: exercer o controle externo, fiscalizando e orientando a aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.